Estamos de volta para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre AVC. Hoje estamos com o neurologista Marcelo de Assis para nos esclarecer o tema. Marcelo, voltando aqui ao nosso bate-papo, outro dado que a gente tem é que entre 2019 e setembro de 2024, o tratamento de pacientes com AVC consumiu cerca de 910 milhões do sistema hospitalar. E isso mostra que o AVC ele tem pesado um pouco na saúde pública, não é? Eu acho que esse valor deve ser uma fração perto do prejuízo assim, que ele causa de tirar pessoas do trabalho, de gerar invalidez, fora os custos extra-hospitalares que são muito caros também, né? Às vezes o paciente ele volta para casa dependendo de aparelho para respirar em casa, dependendo de equipe de enfermagem, de fisioterapia, acompanhamento médico. Então, o AVC ele é uma doença que, além dele matar muito, ele custa muito para o país. E além dele custar muito para o país, para quem está fazendo, por exemplo, um tratamento particular, ele também custa muito para aquele paciente, né? Muito, é caro, né? E existe algum exame simples que eu possa pedir para o meu médico para saber se eu tenho algum risco de ter um AVC? O que eu posso fazer para prevenir aí nesse sentido? Daí depende muito da idade, da sua idade, da sua história familiar, né? Mas pelo menos aferir a pressão, dosar o colesterol, às vezes um ecocardiograma, um ultrassom Doppler das carótidas e vertebrais, né, do pescoço, né? São exames que já ajudam a evitar um monte de AVC, mas depende da idade. A gente não acaba, uma pessoa de 20 anos não precisa fazer um ultrassom Doppler de carótidas e vertebrais, vai depender dos fatores de risco que a pessoa tem, da idade dela. E qual o exame, se existe, né, algum exame que identifica ali o AVC, o tipo que ele é, tem isso? A tomografia na urgência, ela já identifica, né? A tomografia era um exame que hoje em dia já não é mais caro, né? Um exame, eu digo, a nível hospitalar é um exame barato, não para você fazer, né? Fazer particular sai caro, mas para fazer a nível hospitalar é um exame barato e ela já dá o diagnóstico da maioria dos AVCs e dá o do tipo também, se é isquêmico, se é hemorrágico. Entendi. E quem já teve um AVC, ele pode ter outro? O risco dessa pessoa é maior, é menor? Sim, é um fator de risco. Toda vez que uma pessoa tem um AVC, daí você tem que passar no neurologista e ele vai investigar para achar de onde que veio esse AVC. É um problema no coração, é uma placa de gordura no pescoço, é uma arritmia cardíaca, é uma condição, uma trombose, não sei. Daí a gente sempre tenta investigar e achar causa para evitar que a pessoa não tenha um novo AVC. História prévia de AVC é um fator de risco para você ter outro. Então, se você já teve um AVC, você tem um risco aumentado em relação à população geral de ter um novo AVC. E por que isso acaba acontecendo? Porque normalmente tem algum mecanismo, né? Por exemplo, tem uma placa de gordura ali, vou dar um exemplo. Aí ela estourou. A pessoa que ela tem uma placa de gordura instável, que pode estourar, ela pode ter em outro lugar e ela pode estourar também. Ou, às vezes a mesma placa estoura mais de uma vez. Tem uma arritmia cardíaca que às vezes gera um coágulo, né? Que ele vai para cima. Pode gerar de novo. Então tem que identificar a causa, por isso que tem que investigar. Teve um AVC, às vezes a gente faz um exame para investigar alguma outra coisa e acha um AVC. Você tem que investigar a causa daquele AVC, mesmo que não tenha dado sintoma nenhum, para ver se o paciente não está sob um risco aumentado de ter um novo evento. E teve algum caso, algum paciente seu que você achou curioso ou que até te chamou a atenção em todos esses seus anos de experiência? Tem vários, né? Eu já peguei um paciente com AVC lutando jiu-jitsu, né? Que é muito raro, né? Não parem de lutar jiu-jitsu, é uma coisa muito rara de acontecer. Já vi AVC associado à Covid, né? Teve um sorotipo do Covid, né? Na época, acho que foi 2020, que dava muito AVC. Já vi casos também de pessoas que tiveram AVCs muito grandes e voltaram, sabe? Ficaram bem, tiveram uma boa recuperação. E falando nisso mesmo, sobre recuperação, quais profissionais eles costumam estar envolvidos nesse processo de recuperação? E se tem algum que você considera essencial ali? Normalmente o fisioterapeuta, né? Ele é um dos pilares aí da reabilitação, né? Quando tem sintoma motor, né? Principalmente. Mas às vezes é fono, para ajudar na fala, né? Às vezes dá um déficit na fala. Psicólogo também, para tratar, né, a parte emocional, a enfermagem, né, com os cuidados às vezes de ferida que podem surgir, uma nutricionista, né, para tratar problemas na dieta, né,
É uma equipe, é uma equipe multidisciplinar por isso ali, que é caro, né, que a gente falou, né? E é possível a pessoa voltar a falar, andar e viver normalmente? É possível. Mas assim, depende muito do local que foi o AVC, da extensão. E existe uma característica que a gente tem, né, que cada pessoa tem, que chama neuroplasticidade, que é a capacidade de recuperar. Algumas pessoas vão ter mais neuroplasticidade, outras vão ter menos. Isso é da genética delas. Mas sim, tem um paciente que já teve AVC e está aí dirigindo, trabalhando. Tem médico, já está operando. Entendi. Então vai de cada um, né? Vai muito do caso, né? Entendi. E você citou um caso de uma pessoa que teve um AVC muito grave e que acabou voltando, recuperando ali. E você acredita que foi por causa disso, desse fator, talvez? Ela tem uma neuroplasticidade boa, mas ela também se dedicou bastante, né? Ela teve um AVC na área da fala, né? Depois da gestação, 3 meses depois da gestação. E ela ficou afásica, né? Não tinha dificuldade da linguagem, não entendia nada. E ela, com muita reabilitação, muita dedicação, hoje ela conversa, fala e ficou tranquila, assim. Se você não conhece a pessoa, você não vê que ela teve um AVC. Isso é que bom, né? Bacana. Com certeza. E a gente falou também, você citou sobre redes sociais, que você começou ali naquele início das redes sociais, do boom das redes sociais. E hoje as pessoas falam muito sobre as terapias alternativas, né? Acupuntura, suplementação. E elas realmente ajudam? É um mito? A acupuntura, às vezes, ela nem para dor crônica pós-AVC, ela já não é nem alternativa. Ela tem evidência bacana, assim, sabe? Que funciona. Agora, a suplementação é complicado a gente falar em suplementação porque virou um termo que esconde muita coisa, sabe? Não existe nenhum alimento ou substância manipulada que vai melhorar o déficit neurológico, né? O AVC é uma doença cara que incapacita muita gente. Se existisse algum composto que recuperasse a função do neurônio que morreu, né? Isso já estaria patenteado e sendo vendido, né? Então, hoje as pessoas elas falam muito de suplementação. Suplementação é um termo médico que, assim, realmente, às vezes a gente tem que suplementar. A pessoa tem deficiência de B12, tem que dar B12. Mas, assim, não existe nenhuma substância manipulável, não existe nenhuma dieta específica que vai melhorar o déficit do AVC, né? O que a gente sabe é que existem algumas dietas que aparentemente reduzem o risco de ter um AVC. Tem a famosa dieta mediterrânea, né, do pessoal que mora ali perto do mar Mediterrâneo, que reduz o risco de AVC, de infarto, porque eles comem gordura de qualidade melhor, né, que é mais azeite, frutos do mar, zero industrializado, mas não existe uma suplementação específica. E esse lance que você comentou sobre a suplementação, tem muita coisa por trás da suplementação, talvez seja mais para vender do que ser uma coisa realmente verdadeira? Com certeza, né? Eu vejo, a gente vê no consultório, né? Às vezes fala assim, não, vou dar uma dose muito alta de vitamina D. Daí o paciente chega no consultório lá fazendo insuficiência renal porque algum cara falou na rede social que era bom para ele, sabe? Então, hoje, o termo suplementação, ele criou uma conotação que eu fico com... Assim, existe sim suplementação, existem pessoas que têm deficiência de vitamina, existem doenças associadas a deficiências de vitamina, mas hoje ele virou um termo para o cara vender alguma coisa, né? Manipula na farmácia do seu Zezinho ali, Então, a gente tem que tomar cuidado hoje com suplementação. Eu recomendo sempre, se você tiver alguma dúvida, pesquisar em fontes confiáveis, a Academia Brasileira de Neurologia, pesquisar em jornais, né, de grandes redes aí, mas agora tem que tomar muito cuidado, né? E hoje você recebe muitos pacientes vítimas do AVC no seu consultório? Recebo. AVC é uma das condições assim que sempre chegam, né, no consultório do neurologista. Eu não consigo estimar a porcentagem, mas assim, toda semana chega um AVC que foi sábado, teve alta da Santa Casa, estava na UPA. Está sempre acontecendo, infelizmente. Né? E a partir de que idade que a gente deve começar a se preocupar com o risco de AVC, começar a
procurar talvez um médico para ver isso? Teoricamente, desde que nasceu. A vida inteira, né? Porque, por exemplo, se tem um bebê, né, você vai ensinar ele a comer só industrializado, só comer açúcar, isso vai gerar na cabecinha dele uma disfunção, né, alimentícia, aí, né, que ele vai comer só porcaria e vai aumentar o risco. O AVC ele é mais comum a partir da 5ª e da 6ª década de vida, mas levar uma vida mais saudável, teoricamente, é uma preocupação da vida inteira, né? As escolas, né, ensinam, né, e todo mundo teria que tentar. Eu sei que é difícil, né, às vezes a gente não come um alimento aí industrializado, rico em açúcar, rico em gordura, mas o ideal é sempre se preocupar. Desde o comecinho, Desde o comecinho, no dia a dia, né? E dizem que existe o AVC também por estresse, né? Que acaba acontecendo. E isso é verdade? É um mito? O estresse ele não vai causar o AVC, mas ele é um fator de risco, sim. Isso também já é bem conhecido, né? A pessoa que ela está sob estresse, burnout, algo do gênero, ela tem um risco maior de ter AVC. E por que esse estresse pode ser um fator de risco? O estresse normalmente ele libera aquelas substâncias que se chamam catecolaminas, né, que é a adrenalina, a noradrenalina, e isso aumenta a pressão, né? A pessoa ela tem mais chance de ter hipertensão, que é o principal fator de risco. Então o estresse é uma das coisas que a gente tem que tentar evitar na vida, né? E existe algum mito sobre a doença que as pessoas às vezes acabam acreditando, que você percebe ali no seu consultório, ou que você já percebeu em outras fases? Teve um tempo atrás, virou viral um vídeo que a pessoa tinha AVC e furava a ponta do dedo para sair o sangue. Isso já chegou. Se a pessoa já teve um AVC, ela não vai ter outro, sendo que é justamente o contrário, né? Se você já teve um AVC, seu risco de ter outro é maior do que o geral, né? Que tem também aquelas que estatina, né? Que a simvastatina faz mal, sendo que ela é um tratamento que a gente usa bastante. Já vi de tudo, né? De mito. E você acredita que as redes sociais, elas influenciam nesses mitos bastante? Muito, ela reproduz, né? Hoje em dia, a pessoa ela faz um vídeo bonito ali, com uma produção bacana, né? Usa uma imagem ali e igual esse vídeo você furar a ponta do dedo, você vai curar o AVC. A pessoa, além dela gastar tempo furando a ponta do dedo, né? Ela não vai ter benefício nenhum para ela, né? E ainda às vezes deixava de ir para um hospital para tratar, controlar a pressão, que é fundamental. E assim, falando agora sobre as pesquisas em neurologia, que elas têm avançado, né, com certeza. E existe alguma novidade médica ou tecnológica sobre o AVC que avançou recentemente? Em relação... Hoje as pesquisas em AVC elas estão mais na prevenção, né? Porque a gente já sabe que depois que já teve a lesão neuronal, já teve a perda, daí é muito difícil de recuperar. Até existem pesquisas para pós-lesão, né? Para recuperação, daí tem a estimulação transmagnética, que é um aparelho, né, que joga um campo magnético e parece que está tendo um resultado promissor, né? São estudos pequenos ainda, mas já está começando a virar realidade em grandes centros, né? Mas hoje a pesquisa maior é na prevenção, né? Em estruturar diagnóstico precoce, colocar ambulância aparelhos de tomografia dentro de ambulâncias, arrancar o coágulo no cérebro da pessoa através de cateterismo, né? Entra na artéria, vai até o cérebro, chupa o coágulo, e medicamentos mais eficazes para dissolver o coágulo também, que tenham menor risco. A pesquisa está mais para esse lado hoje. E a gente citou muito, principalmente no primeiro bloco, sobre a trombólise, que você citou ali, que é pós, né, o AVC. E o que significa? O que ela é, o benefício que ela faz ali? A trombólise é um medicamento, né, que ele dissolve coágulos no corpo inteiro. Então, é um tratamento que é feito em regime hospitalar, né, intensivo, né, em UTI ou numa unidade de AVC. Vão injetar uma substância na veia mesmo. Essa substância ela vai dissolver o coágulo, então vai melhorar, né, o fluxo sanguíneo cerebral. Então, se for feito com menos de 4h30, a pessoa ela tem uma recuperação bacana. Existe esse tratamento e também existe um tratamento que é o arterial. Ele entra na artéria mesmo, vai até onde está o coágulo
chupa o coágulo e joga lá um anticoagulante ali também na região para evitar que ele volte. Então, esses são os tratamentos que o Brasil está começando a trazer agora, né? Eles foram aprovados em 96, mas assim, 96 era bem pesquisa mesmo, né? E a partir dos anos 2010, 2012 começaram a ser implantados no Brasil e a gente está evoluindo, né? De pouquinho em pouquinho, De pouquinho né? em pouquinho. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes da gente terminar, eu queria saber o que te influenciou, o que te levou para o lado da neurologia. Bom, eu sou de Jacareí, né? E fui morar em Uberaba, né? Uma cidade distante e tal. E quando você chega na faculdade, você pensa mil coisas, né? Ah, quando eu formar, vou ser cirurgião, vou ser isso, vou ser aquilo. Mas quando você começa a ter contato com o hospital, você vai gerando afinidades, né? E na minha faculdade estava implementando a unidade de AVC, né? Isso foi em 2010. E aí eu acabei vendo, né? Via a política, não, vai fazer isso, vai contratar neurologista para ficar de sobreaviso, vai ter neurocirurgião. E eu vi estruturando isso, vi a parte burocrática, vi tudo como é que funcionava. Eu falei assim, nossa, acho que eu estou gostando de estudar esse tema. E acabou que tive uma avó com Alzheimer também, né? E estava nessa época também, ela tinha acabado de falecer. Eu falei, acho que eu gosto de estudar isso, né? E é o perfil também, né? O neurologista normalmente ele é um cara que gosta muito de fisiologia, de teoria, assim, né? Então, acho que casou por causa disso. E aí você decidiu seguir para a vida inteira. Segui a vida inteira. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por essa conversa que é muito importante para todo mundo. Obrigado, Maria. Valeu o convite. É um prazer estar aqui. E este episódio do TV Câmara Entrevista chegou ao fim. Não se esqueça de compartilhar a informação. Ela pode salvar vidas. Aproveite também para nos acompanhar no YouTube e redes sociais em @TV Câmara Jacareí e dar sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!